Bom dia e bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa do Jornal Económico sobre o mundo do direito e da advocacia. Este programa é transmitido na JETV, através do site e das redes sociais do Jornal Económico, contando também com uma versão em podcast no Spotify. O nosso convidado esta semana é o advogado Pedro Rebelo de Sousa, fundador e managing partner da SRS Advogados, a quem desde já dou as boas-vindas ao Falar Direito. Pedro Rebelo de Sousa, muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer estar consigo outra vez e naturalmente ter esta oportunidade de participar do programa. Muito obrigado. Mas eu começava por lhe pedir um balanço daquilo que foram estes 2 anos de pandemia e pós-pandemia, por assim dizer, de recuperação para a firma. Filipe, foram anos de aprendizagem para todos, não é? Para todos dentro da firma e fora no nosso cotidiano. Eu diria que nós não dispensámos ninguém e desde o princípio afirmámos o primado de manter lugares, portanto, postos de trabalho e manter a relação com o cliente. A nossa prioridade foi manter os colaboradores e, portanto, não dispensámos ninguém por virtude da pandemia e tentámos manter realmente um contacto permanente. Acha que a relação com o cliente é um fator crítico, sobretudo numa altura de crise? Ora bem, acho que sem dúvida e, curiosamente, nós tínhamos exatamente 3 meses antes da pandemia, portanto, março, nós no final de 2019 tínhamos feito um encontro estratégico na sequência de termos recrutado, desafiado uma profissional que tinha uma longa experiência da banca, a Paula Ferreira Borges, para se juntar a nós e para dar uma componente renovada, digamos, de gestão ao escritório. E em conjunto fizemos uma reflexão estratégica, participada naturalmente, sobretudo pelos sócios e colegas chamados associados coordenadores. E o primeiro ponto foi definir ou redefinir a nossa vocação e o nosso foco, a nossa missão. E a missão é ser uma das 5 sociedades de referência em Portugal, líder na relação com o cliente. E como é que foco no cliente. E como é que medem isso, a relação com o cliente? Como é que medimos a relação com o cliente? Já lhe vou dizer. Medimos primeiro pela matriz de clientela que nós temos, primeiro por análise do mercado em si. Mercado interno e externo que lida com o país. E em segundo lugar, naturalmente, um benchmark com os nossos concorrentes. E em terceiro lugar, por uma análise comparativa histórica, digamos, do track record do nosso relacionamento com os clientes. Ou seja, nível de cross-selling. Primeiro, matriz de setores económicos, matriz de áreas de prática e depois por a capacidade de cross-selling das nossas áreas de prática para os principais clientes. Nós sempre tivemos histórico. Por exemplo, o cliente é vosso cliente, usar várias áreas. Exemplo, e ao mesmo tempo potencia outras. E, Filipe, há muito tempo que nós definíamos, isso já é anterior a estas redefinições, tivemos sempre um princípio, que é 50% a 60% da nossa clientela representa, ou pronto, 100 clientes, os maiores 50 clientes representam entre 40% e 50%. O corte dos 100 maiores clientes representam 60% a 70%, quase 80%. Isto tem sido histórico. E isto significa o quê? Foco no cliente e foco nas áreas de prática e, por sua vez, também significa a capacidade de retenção e também significa que conseguimos ir desenvolvendo setores em que eles participam. Depois tivemos sempre uma escolha de setores, desde o tempo em que estávamos com a Siemens & Siemens. Aliás, nós introduzimos na Siemens & Siemens, da qual, quando estive no Conselho de Administração, no board deles, fui um defensor dos setores. Isto estamos a falar no início dos anos 2000. Sim.
E eles foram também um escritório, como todos os escritórios, como todos os outros. Ou seja, uma aposta setorial, em áreas que são nós começámos até historicamente pelo setor financeiro, porque era o setor de onde eu vinha, depois estendemos ao setor de telecomunicações, fizemos a privatização da Portugal Telecom, depois fizemos... E hoje quais são os setores que são chave? Fundamentalmente, os nossos setores são, e continuamos perfeitamente na mesma linha, é o setor financeiro, é o setor das TIs, como vocês chamam, antigamente chamava-se TMTs, agora as TICs também. TICs, depois temos o setor das energia e infraestruturas, importantíssimo, não é? Há sempre um debate se a energia devia estar autonomizada das infraestruturas, mas de certa forma está. Portanto, são dois subsetores, se quiseres, de um setor mais amplo. Nas infraestruturas coloco desde os portos até à parte rodoviária e ferroviária. Depois temos o setor de farmacêutico, não é? Que nós chamamos de life science, no sentido mais genérico. Depois temos o setor, estes têm sido os setores, diríamos, históricos, ao qual juntamos o setor de turismo, com a sua crescente importância na economia portuguesa, nas últimas décadas, chamamos assim, com maior peso, e temos o setor da distribuição. Estes são os setores que nós... E depois tem áreas de prática também. E depois temos as áreas de prática que, de certa forma... por exemplo. Depois temos as áreas de prática são diferentes, não é? Portanto, temos o corporate com o financeiro, que hoje formam uma grande área de prática, porque os protagonistas mudaram. Antigamente a área financeira era muito bancos e algumas outras entidades financeiras. Hoje em dia é os private equities que têm muito de corporate, têm muito de M&A e, portanto, há ali realmente áreas comuns, ainda que depois há o financeiro puro e duro, o regulatório. Depois sempre tivemos o contencioso e que nós chamamos Dispute Resolutions, uma herança anglo-saxónica, que é a resolução de litígios. Porquê? Porque tem a variável arbitragem e o contencioso convencional, temos a área, naturalmente, de concorrência e direito europeu, temos a área de direito público, temos a área de laboral, que cresceu, como sabemos todos, por razões óbvias, brutalmente, e segurança social, temos a área de fiscal, e agora e a área de PI. A área de PI fizemos uma aposta muito importante, que eu creio que é até agora única, que foi tomar uma posição num dos dois maiores agentes de patentes e de marcas e patentes, o Raul César Ferreira, e isso dá uma sinergia e potencia numa área que é, como sabemos, muito importante, até porque fomos os primeiros escritórios, ou dos primeiros escritórios, que lançou o Startup Lab, e já lá vão mais que 10 anos. É uma área onde Portugal tem muito que fazer. E Portugal tem muito que fazer, um sócio dedicou-se a isso intensamente, e a verdade é que isso tem muito também ligado ao PI. E olhando para 2022, tendo em conta o contexto, quais são, na sua opinião, as áreas de prática do escritório que vão ter um desempenho mais Deixe-me, depois eu vou responder a essa, mas na sequência da definição dessa... Apesar da crise, que nós testámos na sua, como todos os outros, e portanto não me vou repetir a todos os outros colegas que aqui já tiveram e que virão, naturalmente, que é tudo aquilo que nós pedimos, trabalho remoto, o teste realmente de funcionamento, etc, que depois lança agora novos desafios em termos do modelo de trabalho, das instalações que se têm, etc. Mas temos, na verdade, depois de definir a missão, tivemos uma proposta de valor, trabalhar as pessoas, o talento, as pessoas, reformular os processos e, finalmente, mudar o modelo de governo. E nisso estamos a trabalhar. Porquê? Porque passámos, naturalmente, alterámos uma série de coisas. A primeira coisa foi juntar corporate e financeiro e procurar aumentar a sua capacidade e a sua abrangência com uma fusão, como sabe, por integração de um escritório que era realmente reconhecido no mercado por ser um escritório de menor porte, mas muito efetivo na área de corporate, às AAs. Depois, naturalmente, fizemos um desenvolvimento, sobretudo, na gestão do talento e no desenvolvimento daquilo que já estávamos em programas de Smart Collaboration. Portanto, olha, eu peço-lhe que não perca esse raciocínio. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e voltaremos já de seguida.